Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto, vamos dar início aí. Peguem o livro de ciências de vocês, abram na página 208. Nós iremos falar sobre o sistema respiratório, certo? Vamos lá. A nossa respiração ocorre em qualquer momento do dia ou da noite. É um movimento que se repete independentemente da nossa vontade e sem que percebamos. A respiração é o processo de absorver o oxigênio e liberar gás carbônico, e é uma função fundamental para manter a vida. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos que realiza a troca de ar entre o meio ambiente e os pulmões. Por outro lado, o meio de transporte que distribui o oxigênio para todas as células do corpo e retira o gás carbônico das mesmas é o sistema cardiovascular. O processo de ventilação pulmonar, ou seja, a entrada e saída dos gases, tem duas fases, a inspiração e a expiração, que são comandadas por um músculo chamado diafragma. O diafragma é um músculo que contrai e relaxa no momento da respiração, fazendo com que o ar entre e saia do nosso corpo. Ele está localizado abaixo dos pulmões. Então, olha lá, presta atenção aí, ó. Eu tenho a inspiração, né, que entra, né, vai para os pulmões, correto? E desce. Quando inspiramos, a cavidade torácica é aumentada devido à contração do diafragma e o pulmão se enche de ar, né? Então, abre, né, ó. Ó, você até sente aqui, né? E a expiração é como se o balão, né, esvaziasse, né? Então, na expiração ocorre a liberação do gás carbônico. O diafragma é relaxado e há uma diminuição da caixa torácica devido à saída do ar. A respiração. Pelo nariz tem-se o início a respiração. Nele, o ar é filtrado, retirando-se impurezas e micro-organismos que ficam presos nos pelos presentes nas narinas. Então, para isso servem os pelos que nós temos nas nossas narinas, né? Serve como se fosse um filtro, para não deixar, né, as impurezas, os micro-organismos entrarem no nosso corpo. O ar segue pela faringe, órgão que estabelece uma comunicação tanto com o sistema digestório quanto com o respiratório com a ajuda da epíglote. Na laringe, o ar faz vibrar as cordas vocais responsáveis pela voz. A traqueia, olha aí a traqueia onde está localizada, tá vendo? Tudo aí tem ao lado aí, no esquema aí, o nariz, né? O 2 aí é a epíglote, o 3 na laringe, 4 aí, a traqueia tem a forma de um tubo e divide-se em duas partes, chamadas de brônquios. Então, olha aí, ó, tá vendo que tá dividido em duas partes. Nos brônquios, o ar é encaminhado para os pulmões. Os pulmões são formados pelos alvéolos, responsáveis pela troca gasosa. O oxigênio segue para o sangue e o dióxido de carbono é eliminado na expiração. Então, lembra, sempre comentei com vocês, né? Nós inspiramos oxigênio, nós liberamos gás carbônico. E as plantas têm o outro processo, né? As plantas, elas precisam inspirar o gás carbônico e elas liberam o oxigênio para a gente respirar. Aí existe aí uma troca, né? Bem legal, né? Então, vamos lá. Façam as páginas para mim aí. Vamos fazer a 210 e a 211, certo? E retornem aí para a gente fazer a nossa correção, certo? Então, vamos lá. Número 1. Observe o mergulhador e complete a cena escrevendo o nome de um gás contido no cilindro necessário à sua respiração. Qual gás nós precisamos respirar? Nós precisamos do oxigênio. Então, dentro do cilindro dele, vai ter o quê? Vai ter oxigênio, né, pessoal? Porque se a gente precisa de oxigênio, ele vai mergulhar, né, embaixo da água, não tem como respirar. Então, ele leva o cilindro para poder, né, ter a respiração embaixo da água. 2.
Explique com suas palavras o que ocorre no momento da inspiração e no momento da expiração. Então, eu quero que vocês falem para mim aí, com as palavras de vocês, o que acontece com a inspiração, quando a gente inspira, que o gás oxigênio entra em nosso corpo, né? E através disso contrai o diafragma. E na expiração, o que acontece? O que acontece com o nosso corpo? O gás carbônico, ele é o que? Ele é liberado, né? Pelo nosso corpo através do relaxamento do diafragma, né? 3. Explique com suas palavras como ocorre a troca gasosa nos pulmões. Então, é basicamente a 2, né? Como que ocorre? O diafragma, ele se contrai e ele o quê? Ele relaxa, não é? Ele contrai e ele relaxa no momento da respiração, não é assim? Fazendo com que o ar entre e saia do nosso corpo, né? Entrando oxigênio, saindo gás carbônico, certo? Então, nós temos aí as duas fases, né? Que é a inspiração, expiração, certo? 4. De acordo com seus estudos, associe a ordem das setas da estrutura respiratória ao respectivo nome e escreva ao lado. Então, aí, ó, número 1, de acordo com o que a gente viu lá, a número 1 aí é o que? A cavidade nasal, né? É o nariz aí, né? Por onde entra o ar, né? Aonde vai entrar. Número 2 vem a faringe, né? Que vai ajudar aí na respiração, para levar o oxigênio. E o 3 é o que? A laringe, né? Muito bem. Número 4 vem a traqueia. 5 vem os brônquios, né? E 6 chega até os pulmões. 5. Complete a cruzadinha com partes da estrutura que compõem o sistema respiratório. Depois escreva um pequeno texto explicando o processo respiratório. Então, olha só, aí tem respiratório, certo? Então, a gente vai completar a cruzadinha com a estrutura que compõe, né? Então, nós vamos colocar aí de acordo com a 4, certo? Nós vamos ver onde que vai caber aí brônquios, o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os pulmões, certo? Então, no primeiro aí, vocês já fizeram, né? O primeiro aí é os brônquios, segundo o diafragma, terceiro o nariz, depois a traqueia. Aí, cortando a traqueia, tem os pulmões e cortando a traqueia tem os pulmões, aí embaixo tem a laringe e depois tem a faringe. E depois vocês irão escrever o texto, né? Como que ocorre aí. Então, ficou assim, certo? Brônquios, diafragma, nariz, traqueia, laringe, pulmões e faringe. Correto? Então, assim, é assim que compõe o nosso quê? O nosso sistema respiratório. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de ciências.